Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar um pouco das médias. Lembrando que média nós temos várias, tem média aritmética, média geométrica, média harmônica, dentre várias outras. Mas, única e exclusivamente hoje, eu vou trabalhar aqui com vocês a média aritmética, que é o tipo de média que é mais cobrada em concursos públicos e vestibulares, tá bom? Beleza. Eu vou trabalhar, além da parte teórica, a resolução de alguns exercícios durante a aula. Belezinha? Vamos iniciar aqui então, olha só. A média aritmética, ela se divide em duas partes, em dois tipos. Eu tenho a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Qual é a diferença entre cada uma delas? Vejamos aqui. A média aritmética simples é quando você tem uma certa quantidade de valores numéricos e aí você soma esses valores e divide o valor ou o resultado dessa soma pela sua quantidade. Então vejamos. Vamos aqui imaginar a seguinte situação. Eu tenho um aluno, tá? Eu estudo, por exemplo, e eu obtive essas 4 médias durante os 4 bimestres de uma escola. Na minha escola, no caso, né? E eu quero saber qual foi a minha média final anual. Vejamos. Eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou somar 8, mais 7, mais 6 e mais 6. Como eu estou resolvendo a adição entre 4 valores, eu vou dividir esse resultado justamente por 4. Então vai ficar o seguinte, olha lá. 8 e 7 é 15, 15 mais 6 é 21, 21 mais 6 é igual a 27. Então eu tenho aqui o total de 27, que é o resultado dessa adição. Agora eu vou dividir 27 por 4, onde o resultado é igual a quem? Vamos pensar aqui o seguinte. Quando eu divido um número qualquer por 4, pessoal, é a mesma coisa do que tirar a sua metade 2 vezes seguidas. Então vejamos, a metade de 27 é 13,5 e a metade de 13,5 é 6,75, que é justamente a minha média final durante o ano. Agora, a média ponderada, ela é bem parecida com a média aritmética, mas qual é a diferença? É que na média ponderada, ela é utilizada com uma quantidade maior de elementos. Então vejamos aqui, nesse caso, eu vou pegar as mesmas notas que eu tinha anteriormente, tá? Eu vou, de novo, estou na escola, resolvi aqui meus 4 bimestres e obtive essas 4 notas. Só que, atenção, as 2 primeiras notas, elas têm peso 2. E as 2 últimas têm peso 3. O que é o peso, pessoal? Gente, o peso dentro de uma nota, ele é muito cobrado em concursos públicos, onde de repente eu tenho aqui peso 2 ou peso 3, ou peso 4, ou peso 5, tanto faz. O peso, na verdade, é o fator multiplicativo onde você vai realizar justamente a multiplicação desse peso pela nota que você obteve, tá bom? Qual é a diferença? A diferença é que, reparem que na média aritmética simples, só me aparecem adição. Agora, aqui não, vamos lá. Aqui eu vou ter 8 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 6 vezes 3. Ou seja, a minha expressão numérica ela vai mudar um pouco, pois agora irá aparecer multiplicação junto da adição. Como é que a gente faz para obter agora, então, o nosso denominador? O denominador será feito como? Será a adição dos pesos. Então, aqui eu tenho 2 mais 2, que é 4. 4 mais 3 é 7. 7 mais 3 é igual a 10. Belezinha? Então, na média aritmética ponderada, o denominador equivale à soma dos pesos, não das notas, ou não à quantidade, tá bom?
Ok, vamos lá. Se eu tenho aqui multiplicação e adição, pela regra matemática básica, a gente resolve primeiro a multiplicação. Então vamos lá. 8 vezes 2 é 16. 7 vezes 2 é igual a 14. 6 vezes 3 é 18. E 6 vezes 3 é igual a 18. Tudo isso dividido por 10. Continuando então. 16 mais 14 é igual a 30. 30 com mais 18 é 48. 48 com 18 é igual a 66. Não é isso? 48, 58, beleza. 66 dividido por 10. Opa! Esse vai ser o resultado da nossa média aritmética ponderada. 66 dividido por 10 equivale a uma média final de 6,6. E aí tu pode me perguntar o seguinte, professor, peraí, os pesos serão sempre esses mesmos valores? Com toda certeza não, pessoal. Aí varia de questão para questão, tá? Nesta situação que eu estou te colocando aqui, eu escolhi esses pesos. Mas nós podemos ter vários pesos diferentes dependendo da questão que você for resolver. E falando em questão, vamos resolver agora os nossos exemplos, tá? Os nossos exercícios. Acompanhe comigo. Ok, pessoal. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos a seguinte pergunta. Acompanhe comigo. Um atleta participou das 3 provas de uma determinada competição. Suas notas nas 2 últimas provas foram, respectivamente, o dobro e o triplo da nota da primeira. Sabendo que a média das 3 provas foi 28,6, qual foi a nota na primeira prova? Então, olha só, vamos organizar aqui. Eu tenho uma primeira prova, uma segunda prova e uma terceira prova, onde a nota da primeira prova eu vou chamar de N, porque eu não sei qual foi o valor, né? E a nota na segunda prova foi o dobro da primeira. Se é o dobro, eu multiplico por 2, o que vai me dar 2N. Na terceira prova foi o triplo. Logo então, se foi o triplo, eu multiplico por 3, o que vai me dar 3N. Beleza. A partir dessa informação, vamos resolver agora a nossa questão. Olha lá. A média das 3 provas foi 28,6. Então, o que é a média? É o somatório das notas ou dos valores dividido justamente pela sua quantidade. Então, isso é igual a 28,6. Detalhe importante aqui, pessoal. Reparem que na questão ela só fala em média, não especifica qual foi. Toda vez que você tiver esse tipo de questão, pessoal, saiba que aqui estamos tratando de média aritmética simples. Belezinha? Outra coisa importante, quando a questão te dá o valor numérico referente à média, o somatório total dessas notas ou desses valores equivale à multiplicação dessa média pela quantidade. Ou seja, nós não sabemos qual é o valor individual dessas notas, mas eu sei que a sua soma equivale a quem? Equivale à multiplicação de 28,6 por 3, que é justamente essa quantidade. Agora vamos lá. Eu tenho aqui uma equação. Não se esqueçam que em prova de concurso você não pode usar calculadora. Então, vou te dar uma dica bem legal aqui, olha lá. N mais 2N mais 3N me dá um total de 6N. 6N, que é igual a 28,6 vezes 3. Ou seja, eu vou deixar aqui a multiplicação sem resolvê-la. Por quê? Porque por se tratar de uma equação aqui, pessoal, o que vai acontecer? Esse 6 que acompanha o N passará dividindo. Então, teremos o seguinte, olha lá. Eu vou ter 28,6
vezes 3 dividido por 6. E aí, olha só que bacana. Eu tenho multiplicação aqui em cima, numa divisão. Eu posso e devo dividir o 6 por 3, onde, dividindo o 6 por 3, o nosso resultado é igual a 2. E aí eu tenho como valor final de n a divisão de 28,6 por 2. De acordo com a matemática, pessoal, dividir por 2 é você encontrar a metade. Logo, então, a metade de 28,6 equivale a 14,3, que é justamente o resultado desse nosso primeiro exemplo, tá bom? Então, repare que é uma questão bem interessante de ser resolvida, onde, além de você saber calcular a média ou saber como você monta a fórmula referente ao cálculo da média, é importante que você interprete bem essa questão também. Belezinha? Vamos então agora ao nosso segundo exemplo. Ok, pessoal, no exemplo 2, então, temos aqui a seguinte pergunta. Acompanhe comigo. Há 4 jovens reunidos numa sala e têm, em média, 15 anos. Se entrar na sala um rapaz de 25 anos, qual será a nova média de idade desse grupo? Olha só, eu tenho aqui então 4 rapazes onde eu vou chamá-los de A, B, C e D. Eu não sei qual é a idade de cada um deles, mas eu sei que a sua média equivale a 15 anos. Ou seja, o seu somatório dividido por 4 é igual a 15. De acordo com a regra da média, o que acontece? Isso quer dizer então que este somatório, AB mais C mais D, é igual à multiplicação da média justamente pela sua quantidade. Isso quer dizer então que o somatório das idades de A, B, C e D equivale a quanto? 15 vezes 4, cujo resultado é igual a 60. Beleza. Deixa por enquanto quieta aqui essa informação. Agora, adentrou na sala mais um rapaz cuja idade é igual a 25 anos. E aí a questão quer saber qual vai ser a nova média desse grupo. Então, olha lá. Se adentrou mais um rapaz, então eu vou somar agora 5 pessoas. A mais B mais C mais D mais E. E aí eu vou dividir esta soma por 5, que é justamente a forma de calcularmos a média. Só que o que acontece, pessoal? Esta soma aqui, ó, de A mais B mais C mais D, eu já sei o resultado. Eu sei que vale 60. Então aqui eu vou colocar 60. Mais o valor do quinto rapaz que adentrou, cuja idade, de acordo com a questão, vale 25 anos. Então eu vou ter 60 mais 25 dividido por 5. Então vejamos, 60 mais 25, o resultado equivale a 85. Então a nova média equivale a quem? Equivale à divisão de 85 por 5, cujo resultado é igual a 17. Então reparem que a média de idade entre os rapazes aumentou 2 anos, tá? Então com isso a gente finaliza aqui mais um exemplo. Verifique que é importante que você não se esqueça dessa regrinha, tá? Que o somatório total dos valores equivale sempre à multiplicação da média pela quantidade, independente do valor individual desses valores, tá bom? Mas eu sei que a soma total ou o seu somatório equivale justamente a essa multiplicação. Beleza, pessoal? Vamos agora ao nosso terceiro exemplo. Ok, moçada, no exemplo 3, vamos aqui à nossa questão, olha só. Numa empresa, 20 operários têm salários de R$4.000 mensais, 10 operários têm salários de R$3.000 mensais e 30 têm salário de R$2.000 mensais.
qual é o salário médio desses operários. Ou seja, ele quer saber qual é a média aritmética de todos esses salários. Vamos iniciar fazendo o seguinte. Eu tenho primeiramente 20 operários que têm salários de R$4.000. Ou seja, 20 vezes 4 é igual a 80. Então a empresa gasta R$80.000 de salário com esses 20 operários. Além disso, nós temos 10 deles cujo salário equivale a 3.000. 10 vezes 3 é igual a 30. Então nós temos o total de salário aqui nesse caso de 30.000. E nós temos 30 deles que tem salário igual a R$2.000. 3 vezes 2 é 6. Então nós temos um total aí de 60.000. Onde este somatório equivale a quem? Vamos lá. 80 mais 30 equivale a 110. 110 mais 60 equivale a R$170.000. Bacana, pessoal? Então nós temos aqui esse total de salário. A questão quer saber qual é a média salarial. Então vamos lá. Se a questão quer saber a média salarial, eu vou somar todos os salários. A soma de todos, nós acabamos de ver aqui que vale 170.000. Qual é a diferença agora? Aqui nós estamos tratando de média aritmética ponderada, pois nós utilizamos aqui a multiplicação. O nosso denominador, pessoal, vai ser igual a quem? Ao somatório desses valores ou desses fatores multiplicativos. Então, veja, 20 mais 10 é 30, 30 mais 30 equivale a 60. Então, a média salarial equivale justamente a quem? A 170.000 dividido por 60, perdão. Ou, se eu cortar aqui um zero em cima com zero embaixo, eu tenho 17.000 dividido por 6. Ah, professor, eu não sei de cabeça esse resultado. Não tem problema, pessoal. A gente parte, então, para a divisão aqui na mão. Olha lá, eu tenho 17.000 dividido por 6. Bacana? 17 para 6, o mais próximo é 2. 2 vezes 6 é 12. Subtrai dá 5. Puxa mais um zero. Bacana. 50 por 6, o mais próximo é 8, pois 8 vezes 6 é 48. Subtrai, dá 2. Puxa o próximo zero. 20 para 6, o mais próximo é 3. 3 vezes 6 é 18, sobra 2. E aí a gente vai entrar numa dízima, certo? Que vai ter sempre o mesmo resultado, que vai ser 3, 3, 3. Ou seja, a nossa média salarial desses empregados, né, desses 60 empregados, equivale a quanto? A média salarial equivale a aproximadamente R$ 2.833. Beleza, pessoal? Então, nesse exemplo aqui, nós trabalhamos a média aritmética ponderada, que é quando no somatório passará a existir a multiplicação entre os valores. Beleza? Vamos agora ao nosso último exemplo, moçada. Ok, pessoal, nesse nosso quarto e último exemplo, temos aqui a seguinte pergunta. Olha lá comigo aqui. Considere um grupo formado por 5 amigos com idade de 13, 14 e 15 anos. O que irá acontecer com a média desse grupo se um sexto amigo com 16 anos juntar-se ao grupo? Vamos analisar aqui rapidamente. Eu tenho aqui 5 opções de resposta, certo? Permanece a mesma, diminui um ano, aumenta 12 anos, aumenta mais de um ano ou aumenta menos de um ano. O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Repare que as idades eu tenho de 13 a 15 anos. A sexta pessoa que vai se juntar ao grupo, ela possui 16 anos.
que é uma idade maior que a maior que já existe. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nova média ela vai aumentar. Ela vai aumentar que quantidade? A gente não sabe ainda. Mas eu sei que aqui nesse caso, a letra B e a letra A podem ser descartadas, que elas não serão a resposta correta. Vamos lá então. Então eu tenho aqui, olha só, 5 amigos. 13 mais 13, mais 14, mais 14, mais 15. Onde a soma dessas idades dividida por 5 me dá justamente a média de idade desses 5 amigos. Vamos lá. 13 com 13 é 26. 26 com 14 é igual a 40. 40 mais 14 é 54. 54 mais 15 me dá um resultado de 69. E ao dividirmos 69 por 5, o resultado equivale a 13,8, que é a média entre esses 5 amigos por enquanto, certo? Beleza. Vamos agora ao seguinte. Dessa média, desses amigos, aliás, foi incluso agora um sexto amigo, onde eu tinha um somatório de 69. Eu vou incluir agora um sexto amigo que possui 16 anos. E o nosso denominador, ele passará a ser igual a 6 e não mais igual a 5. Por que vai passar a ser igual a 6? Porque eu incluí mais uma pessoa. Ou seja, 69 por 16, o nosso resultado é igual a 85. E ao dividirmos 85 por 16, o resultado é aproximadamente 14,18. Tem mais uns valores quebrados de décimos aí, mas não me interessa, tá? O resultado, então, é aproximadamente 14,18. Se a gente somar 13,8 mais 1, eu vou ter um total de 14,8, que é um resultado maior do que a média que nós obtivemos agora. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o nosso resultado aqui, é a letra E. Quando a gente incluir um outro amigo com 16 anos ao grupo, a média ela vai aumentar menos de um ano. Beleza, pessoal? Então, aqui a nossa resposta correta é a letra E, ok? Então, com isso a gente finaliza aqui a nossa aula que trata de médias, onde eu te mostrei basicamente a diferença entre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Além disso, nós resolvemos aqui também 4 exemplos de aplicação dessas médias, o que, acredito eu, irá te ajudar bastante na resolução, na prova da PM do Paraná, da Polícia Civil do Paraná e também dos Bombeiros Militar do Paraná. Ok, pessoal? No mais, eu agradeço aqui a sua presença. Se você gostou aqui da aula, dê um curtir, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal. Valeu, galera! Até a próxima!